paz do Senhor, amado irmão, muito obrigado porque você mais uma vez está aqui abrindo a porta, a janela da sua casa para nós entrarmos aqui através do Alternativa Gospel. Eu sou o pastor Jean, lá da Igreja do Nazareno, e nós estamos nessa tarde hoje aqui com um convidado muito especial, o Emerson Sombra, membro lá da nossa igreja, mas que também já foi meio Saulo, né? Já foi meio perseguidor da igreja. Emerson, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouco, né, do meu testemunho, da minha conversão. E na verdade foi isso aí mesmo, né? Eu por muito tempo andei meio que Saulo aí na vida. Benção, olha, Saulo, né? Saulo, que você conhece a história de Saulo, perseguia a igreja, né? A Bíblia diz que aos pés de Saulo, alguns depositaram suas capas e ele apedrejou Estevão. Conta um pouco pra gente, primeiro, Emerson, né? Dessa tua história de vida, como é que era a tua relação com o cristianismo, com a igreja evangélica? Você não gostava muito, e por que você não gostava muito? Conta pra gente a respeito disso. Bom, a minha vida inteira, eu sou sargento da Polícia Militar, né? Então a minha vida inteira foi muito sempre focado no que a maioria das pessoas focam, que é o trabalho, os estudos, conseguir vencer na vida. Mas eu sempre deixei de mão, apesar de ter vindo de uma família católica não praticante, então eu sempre deixei um pouco de lado Deus. Deixava Deus ali de escanteio. Mais ou menos ali uns 13 anos, nem missa na época não ia mais, não frequentava, então larguei tudo e decidi buscar os desejos do meu coração, como diz aquela canção, né? Então eu foquei muito no meu eu, na minha realização pessoal. E com a conversão dos meus pais, que foi um a um, né? Primeiro meu irmão, depois minha mãe, depois meu pai. Então, para quem é do mundo, não consegue entender, chega até a chamá-los de fanático, muitas vezes. E quando eu vi isso acontecendo, eu fui me revoltando. Achava que eles eram fanáticos também. Que o errado era eles, né? E eu era o único que estava ali certo, porque eu estudava, trabalhava, eu tinha uma visão mais aberta do mundo. Meu Deus, estão fazendo uma lavagem ali neles. Uma lavagem cerebral. Família, e tá vindo de um por um. E só tem eu para salvar, então só eu que vou combater isso daí. Então eu ia para casa dos meus pais para bater de frente. Para bater de frente. Né? Primeiro meu irmão, fiquei muito tempo sem falar com meu irmão por conta disso, vai Entendi. Cuidar de estudar, vai procurar o que fazer, porque esse negócio de igreja não dá futuro, igreja é para ir só no domingo e pronto, não precisa ficar igual um fanático lá dentro. Lá dentro da igreja. Aí logo depois veio a minha mãe, que quando ela se converteu, então ela queria mesmo, igual todo cristão quando se converte, eu acho que isso aí é natural, ele quer mostrar para todo mundo a verdade que ele conheceu. E às vezes quer fazer isso à força. E aí quando ela vinha para mim dessa maneira, eu também batia de frente e comecei a criar uma certa, vamos dizer a palavra, aversão, né? Aversão dos evangélicos, de modo geral. Aí meu pai, eu falei, meu Deus, até o meu pai... Não acredita, é um vírus. Até o chefe da família agora só tem eu. E aí, algumas coisas acontecem na nossa vida, né? Para que a gente... vai aos poucos, né? Deus vai se mostrando na nossa vida. Então a minha vida inteira eu foquei na realização pessoal, trabalho, tudo. Chegou o momento que eu tinha tudo. Entendi. Casa, dinheiro, um bom prestígio, um bom casamento, tudo. E faltava alguma coisa, entendeu? E Deus às vezes ele toca você de uma maneira que não tem como você recuar, seguir em frente. Então eu passei por algumas dificuldades na minha vida nos últimos tempos e eu comecei a questionar com meu irmão, comecei a observar, comecei a perguntar com aquele ar de curiosidade. E a minha vida profissional, pastor, sempre foi muito ligada à parte operacional na Polícia Militar, sempre. Então eu não era... Explica pra gente o que é que significa essa parte operacional. Parte operacional, existe aquela parte que trabalha mais burocraticamente ali, com papel, a parte administrativa, e eu gostava de estar na linha de frente,
né, combatendo mesmo, ir para as ruas, ir atrás de bandido, De ir atrás bandido. entendeu? Eu queria ação. Então, minha vida inteira foi isso. Sempre me preparando fisicamente, sempre fazendo cursos, rodei o Brasil inteiro, passei 4 anos fora, rodando esse Brasil, trabalhando pela Força Nacional e curso em Rio de Janeiro, Amazonas, Brasília, e aí minha vida foi sempre ligada a isso. Então, a minha imagem na instituição não era de um Cara operacional. bonzinho. Era sempre do mal. Eu era bad boy. Eu era aquele sargento dos filmes que a gente assiste filme, aquele Sei. sargento carrasco. Carrasco. mesmo. Era pede pra sair. Era mais ou menos um Capitão Nascimento. Pede pra sair, número Então eu 2. sempre fui focado nisso, nessa situação, de estar sempre na linha de frente. Eu comecei então a treinar os novos policiais. E eu treinava de maneira que eu queria que eles fossem treinados para uma guerra, que isso aí só tinha na minha cabeça. Na sua cabeça. Recentemente, ano passado, me deram uma turma para formar 30 sargentos. E eu peguei esse desafio para formá-los. Aí imagina como é que foi, né? Botar um policial do BOPE para formar sargentos. Então eu queria que eles fossem formados da maneira mais pesada possível. Tirou o couro deles, então. Só que eu já estava passando por alguns problemas particulares e esses problemas eles acabaram complicando um pouco a minha vida. Assim foi, eu passei por alguns problemas conjugais, financeiros, algumas instabilidades no serviço. E eis que eu tô um dia em casa pensativo, sozinho no meu quarto, pensando na minha vida, como é que tava. E eu recebo uma mensagem de uma aluna minha. Essas alunas que eu colocava para correr, Pra pra pular muro. isso, e Que você judiava dela. Exatamente. Era uma das que mais você judiava? Não, assim? Judiava no sentido de, né, pegar pesado? Sim, principalmente a mulherada. Eu pegava muito no pé da mulherada. Da porque mulherada, pra ver se eu ela- imaginava assim, mulher não tem que estar na rua, tem que ser treinada, o lugar de vocês não é aqui, entendeu? Tem que ir para uma sessão, o que vocês querem sendo sargento Entendi. da Polícia Militar? Então, estou em casa, aqueles momentos de depressão, quando eu recebo a mensagem de uma aluna que não fala comigo, e ela colocou, ó, sargento, eu passei a noite inteira em claro, perturbada, pensando no senhor, e eu sinto que o senhor está passando por alguns problemas, e isso me incomodou, eu resolvi lhe mandar essa mensagem. O senhor tá passando por problemas, precisa de ajuda? E foi no momento mesmo, exato, que eu estava meio que depressivo. Meio que depressivo. Quer dizer, então você estava ali meio que na depressão, né? Porque sentia esse vazio, e ali uma aluna tua resolveu mandar uma mensagem para você. Então, aí ela mandou essa mensagem e aí ela falou, olha, a gente não precisa ser amigo, nem precisa se encontrar. Isso foi através de mensagem de WhatsApp. Pelo WhatsApp. E o senhor pode conversar comigo se eu precisar. Eu falei, não, tá ok, sim. Aceitei. Só que depois, isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira, eu fiquei pensando, né? Ainda estava resistindo. Quem essa menina pensa que é pra Ficar falando comigo tá assim. inventando essas coisas? Essa crente? Será que a gente pensa? Aí eu chamei ela, passei por ela no corredor, chamei ela, falei, quero você lá na minha sala. Ela, sargento, eu não... É porque a nossa doutrina lá, não é legal eu ficar sozinha com o senhor na sala. E aí... Não quero saber de religião, eu quero que você vá na minha sala, eu sou o seu comandante, eu quero que você vá lá que eu tenho que falar com você. Se apresente lá pra mim. Aí ela foi. E aí ela falou, sargento, Deus vem me incomodando há muito tempo, ele vem me falando que eu vim para esse curso para ajudar alguém. E eu descobri que é o senhor. Eu tô à disposição para lhe ajudar. Aí eu fiquei pensando, o que essa menina aqui pensa? O que ela Veio pensa? pra cá pra aprender e tá querendo dizer que... Olha a conversa dela. Deus falou comigo, Deus falou com ela. Ela pensa que é o quê pra falar com Deus? Conversa fiada, ela tá pensando que é quem de Deus, né? Então, quem manda aqui sou eu. E aí ela falou, e ele tá dizendo aqui pra mim falar pro senhor agora que
ele não tem medo da sua boçalidade, da sua arrogância. Falou desse jeito, cara? Falou. Na tua sala? Na minha sala. A tua aluna. Não, repete aí que é para todo mundo saber. Peraí. Ela entrou na tua sala lá, né? Sua aluna, lá no quartel. Isso. E como é que ela falou para você? Ela falou, ele está mandando dizer agora para o senhor que não tem medo da sua boçalidade, da sua arrogância, dessa sua cara de mal, que ele conhece o seu coração. E quando ela falou isso, ninguém tinha falado comigo desse jeito. Ou essa menina ela é muito cheia louca. do Espírito Santo mesmo, ela é doida. E aí eu acabei me desmanchando em choro lá na hora e a gente me rendi e resolvi aceitar a ajuda dela, e a partir dela ela começou a me evangelizar. Entendi. Só que eu, dotado de grande sabedoria, ainda questionava algumas coisas. Peguei a Bíblia, não sabia nem ler a Bíblia. E aí eu chamei meu irmão, me aproximei de novo do meu irmão, comecei a questionar e comecei a fazer perguntas simples. Quem foi que escreveu a Bíblia? Por que tem que seguir a Bíblia? Por que eu tenho que crer nela? Quem foi? Foi Deus que escreveu e jogou lá do céu, pega a Bíblia? E essas perguntas assim, sem sentido. E aí, não, foram várias pessoas que escreveram, tal. E aí foi me orientando, e ela também. E toda vez que eu tentava não seguir esse caminho, eu recebia uma mensagem dela. Era interessante. Nos momentos que eu estava mais triste, que chegava uma mensagem dela que dizia justamente aquilo que você eu comecei a acreditar, né? Eu falei, essa menina é de Deus mesmo, porque isso que ela está fazendo não pode. Ou ela tem uma câmera no meu quarto, onde eu tô, toda vez que acontece alguma coisa ruim, ela sabe e manda a mensagem certa, que levantava meu ânimo. E aí esse processo foi indo, eu peguei a Bíblia e falei, eu vou derrubar ela com a própria Bíblia dela. Eu vou ler, eu vou estudar e eu vou derrubar ela. Só que aí eu caí num erro que muitos inteligentes caem. Quando eu comecei a ler, eu vi a perfeição das escrituras. Entendeu? E não tinha como questionar nada do que estava escrito ali. Alguma coisa que é escrita no início se completa lá no final. E aí eu comecei a ver que não tinha saída. Por isso. E aí quando eu pensei que não, já estava convertido. Fui conhecer a igreja dela, fui conhecer a igreja do Nazareno também. E quando eu cheguei, interessante o culto, não é nada disso do que eu imaginava. Aquele monte de crente gritando. Não é nada disso que eu imaginava. As palavras são... E eu vi que eu não sabia nada de Bíblia, não sabia nada de Deus. E sabia tudo do mundo e não sabia... nada a respeito de Deus. Isso. E aí eu comecei a estudar e comecei a mergulhar de cabeça. Então eu abandonei tudo. E a partir daí a minha transformação foi notada com eles, com os alunos. Com os próprios alunos perceberam isso. Então eu já comecei a trabalhá-los de outra maneira, e o meu comportamento, quando você começa a tentar imitar Jesus, você acaba refletindo as pessoas que estão ao seu redor e contagiando. E eles começaram a perceber a mudança. Por isso que a gente fala, né? Às vezes não adianta você saber tudo se você não praticar. E aí eu comecei a praticar, comecei a entendê-los, a conversar com eles, e a partir daí eles começaram a notar a minha conversão. Comecei a fazer oração dentro da instituição, de manhã cedo fazia uma oração no início da semana, fazia oração no final, nem sabia orar direito. E ali já começou alguma coisa. Aí, Emerson, entre né, essa primeira mensagem dessa moça e o seu batismo, né? Quanto tempo isso levou? Isso foi em novembro, dezembro, janeiro, 5 meses. 5 meses, ou seja, Deus em 5 meses mudou toda a tua estrutura de pensamento. Foi muito rápido. E rápido. Hoje, você falou para mim que nem falava com seu irmão e tal, aquele negócio todo. Hoje, né, sou pastor lá na igreja, vejo você lá, né, auxiliando teu irmão, né, sendo o braço direito do teu irmão lá no ministério com a juventude. Como é que você vê isso hoje aqui? A gente tem pouquinho tempo, como é que você encara isso? Ele é mais novo do que eu, então eu nunca aceitaria que ele fosse teu tutor, teu mestre. Exatamente. Então, quando eu chamei ele para conversar a primeira vez, ele me dava respostas que eu não conseguia. Falei, cara, o que está acontecendo com esse menino? Como é que ele está com essa sabedoria toda? Que negócio é esse? E aí, hoje eu tenho ele como exemplo, né? Como exemplo, entendeu? Glória então, as dúvidas que eu tenho, eu tiro dele, ele já está há mais tempo na caminhada, ele vive para isso. Então, toda dúvida que eu tenho, eu, mais velho, vou lá e peço a orientação dele. Que benção. Sou mais velho, mas sou mais novinho. Mais novinho na fé. Na fé. Emerson, nosso tempo está acabando, que temos aí mais um minutinho. Que palavra você poderia deixar de maneira rápida para essa pessoa que está nos assistindo e que também pensava como você,
esse negócio de cristianismo é uma lavagem cerebral. Eu não preciso de Deus. Em 30 segundos, o que é que você poderia dizer para esta pessoa? Primeiro de tudo é que as pessoas abram o seu coração e procure e conhecer. Façam como eu, procure conhecer para tentar julgar. A gente sabe que em alguns lugares tem pessoas ruins, tem pessoas boas. Isso é em todo lugar. E uma pessoa ruim não pode de maneira alguma colocar, acabar toda uma estrutura que foi fundada por Cristo. Que as pessoas não olhem somente para si, que as pessoas parem um pouco para pensar nessa busca incessante pelo poder, por ganância, por dinheiro, por poder, porque a vida é muito rápida e quando você parar para pensar, você não fez nada pelo próximo. Né? Você conquistou tudo, mas na verdade não conquistou nada. Entendi. E a gente acredita, tenho certeza que isso aqui tudo é um teste que passa muito rápido e daqui a gente não vai levar nada. Amém. Glória a Deus. Pô, velho. Muito obrigado, viu? Obrigado porque você topou o desafio e veio, né? E louvado seja Deus que entrou no seu coração, que mudou toda a tua história. E você que está aqui nos assistindo, né? Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você esteja dentro da igreja, mas está cheio de perguntas aí na tua cabeça, né? Talvez você nunca foi na igreja e está ouvindo aqui essa entrevista. Jesus te ama, não é? E Ele quer entrar dentro do seu coração, quer fazer uma transformação de dentro para fora. Tem um versículo na palavra de Deus que diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que você possa perder o mundo, mas ganhar Cristo. Vá a uma igreja nesse fim de semana, entregue sua vida a Cristo. Se não, faça essa oração agora. Que Deus te abençoe, tenha um final de semana cheio da presença de Deus. Vai na paz.